Existe uma casa na Inglaterra que não foi feita para morar, e sim foi construída para impressionar uma rainha. Esse palácio não foi construído por um rei, mas sim por um homem que mandava sem nem sentar no trono. Mas o que vocês querem mesmo saber é que esta casa aqui já foi a casa da Lady Catherine, de Orgulho e Preconceito. Bem-vindos a Burleigh House, a mansão de William Cecil, o principal conselheiro da Rainha Elizabeth I. E agora vamos à fofoca que atravessou séculos, que eu sei muito bem, é por isso que vocês estão aqui. Foi ele quem criou a espionagem. Outro lugar que também foi usado no Código da Vinci, mandou matar a rainha Mary of Scots. Em primeira mão aqui para vocês, conversando com os funcionários lá dentro, descobrimos... Rainha Elizabeth chorou e muito. Mansão que a mansão tem a campainha. Aqui foi gravado o último filme do Frankenstein. Ele foi o mais fiel dos fiéis. Essa aqui é o quarto da Lady Catherine, de Orgulho e Preconceito, do filme de 2005. Casa de gente rica mesmo, viu? E hoje estamos visitando a Burleigh House, que é a mansão do William Cecil, que foi o principal conselheiro da Rainha Elizabeth I. Não, mas espera aí. O que vocês estão querendo saber realmente é que esta casa já foi cenário de vários filmes e séries. The Crown, Frankenstein de 2025 e o nosso queridinho Orgulho e Preconceito. É isso que vocês querem saber, né? Essa era a mansão de Lady Catherine no filme de 2005 de Orgulho e Preconceito, o melhor filme, né? Porque parece que vai sair uma nova série aí, um novo filme, mas esse era o melhor e foi filmado aqui dentro. Essa parte aqui também do jardim também foi utilizada. Tem muitos seriados que também utilizaram aqui. Código da Vinci também foi filmado ali dentro. Foi a casa do Papa. Era a casa de verão. Era verdade, né? Foi filmado aí. Enfim, mas de qualquer maneira, eu vou contar a história pra vocês do Cecil, né? Porque a gente precisa entender o contexto histórico e não só os filmes de Hollywood. Não é mesmo? E pra quem tá chegando aqui agora e ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui neste canal nós mostramos a Inglaterra além de Londres pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal agora! Chega aqui até a Burleigh House. Bom, saindo de Londres, você pega um trem na estação de King's Cross e a estação mais próxima é na cidadezinha de Stamford. Todos os detalhes no nosso site. Amy, dá pra fazer um bate-volta? Olha, a viagem de trem mais ou menos dura umas 3 horas. Dá, né? Mas eu sempre digo, depende da disposição de cada um. E para entender a Burleigh House, a gente precisa entender o quê? Precisa entender o dono desta mansão, o William Cecil, o primeiro barão de Burleigh. Cecil nasceu em 1520 em Lincolnshire, de uma família
nobre, mas não assim tão milionária. E o que é interessante é que o avô dele serviu ao rei Henrique VII, o pai dele serviu ao rei Henrique VIII, mas foi William Cecil, que fez o nome da família ir além, porque ele serviu a rainha Elizabeth I. Foi o William que transformou o nome da família em um dos nomes mais poderosos da história inglesa. Cecil estudou em Cambridge, entrou para o governo durante o reinado de Eduardo VI, sobreviveu ao reinado da rainha Maria I, aquela rainha católica também a primeira filha do rei Henrique VIII, que era a esposa oficial, a Catarina de Aragão, mas foi quando a rainha Elizabeth subiu ao trono em 1558, ele estava pronto para ajudá-la. Assim que a rainha Elizabeth I subiu ao trono, ela nomeou William Cecil secretário do Estado. Vocês têm noção? Isso foi no primeiro dia. E o que Cecil fez deste cargo durante 40 anos foi ele quem construiu o Estado moderno inglês. Ele construiu a política exterior, a economia e a espionagem. Sim, foi ele quem criou a espionagem. Você sabia dessa? Ele supervisionava os espiões da coroa. E ele também, é claro, tomava conta da diplomacia com as potências europeias, além de ter uma relação com o parlamento e com a Igreja Anglicana. Ou seja, praticamente nenhuma decisão importante da Rainha Elizabeth I não acontecia sem passar primeiro pelas mãos de William Cecil. Ele era importante, não era, gente? Em 1571, a Rainha Elizabeth I o elevou ao baronato, dando o título de Lord Burleigh. Não ficou por aí não, porque em 1572 ela o nomeou como High Treasurer, que é nada mais, nada menos que o cargo mais alto do reino, o mais alto tesoureiro da coroa. Ou seja, ele, Cecil, era quem decidia o que fazer com o dinheiro do reino. Era importante ou não era? Cecil se transformou em uma das figuras mais fascinantes da história britânica. E convenhamos, né? O que não falta é história fascinante aqui nessa Inglaterra, não é mesmo? Mas, enfim, voltando a Cecil, Cecil tinha o cargo mais importante no reino, mas ele sabia muito bem como lidar com a rainha Elizabeth I. Ele ganhava a confiança dela e nunca queria ser o protagonista. Mesmo ele tendo sempre a palavra final, quando ele discordava da rainha Elizabeth I, ele nunca fazia isso em público. Ele nunca humilhava a rainha Elizabeth em público. Não era doido, né? Mas ele sempre deixava por escritos relatórios dizendo que ele não concordava com as decisões dela, mas que mesmo assim ela era soberana e ele baixava a cabeça porque ela sabia o que estava fazendo. Ele sabia governar sem passar por cima dela, até porque todo mundo sabia que a rainha Elizabeth era muito espontânea, emotiva, e ele era metódico, ele era analista, cumpria todas as normas e todas as regras. Cecil era muito inteligente porque ele sabia obedecer e sabia fazer tudo bonitinho conforme as regras para ele se dar cada vez melhor, né? Ele tinha o cargo mais poderoso depois da rainha, é claro. E a rainha Elizabeth I e Cecil também tinham suas formas carinhosas de chamar um ao outro. O apelido ela o chamava de My Spirit, meu espírito, e ele, espertamente, chamava de minha soberana. Ele foi o mais fiel dos fiéis que trabalhou para a Rainha Elizabeth. Quando Cecil faleceu, a Rainha Elizabeth chorou e muito. Mas não vá pensando que eles tiveram um caso não, porque não tiveram. Eles eram muito amigos, ele era muito fiel a ela e ele fazia tudo o que ela queria.
atenção que a mansão tem a campainha dos funcionários, ou seja, os patrões aqui do room, ele toca a campainha, daí o funcionário sabe que tem que ir lá atender o patrão. Quando não era eletrônico, olha os sirinhos, né? Mas aí a tecnologia chegou e temos um super quadro. Essa casa que a gente está, a Burley House, ela foi construída ao longo de 32 anos, de 1555 a 1587, praticamente uma vida inteira de construção. Essa aqui é a capela. Como a rainha Elizabeth I era protestante, obviamente Cecil também era protestante. Mas um detalhe, todas as obras de arte que tem aqui na capela e na casa são obras de arte católicas, que vieram diretamente da Itália. Então todos os quadros que vocês vão ver aqui são quadros católicos. Porque naquela época, ter quadros católicos significava riqueza. E bem nessa sala onde nós estamos, é a Ballroom, aqui foi gravado o último filme do Frankenstein, de 2025, daquele diretor Guilherme Del Toro. O do ano passado, que está na Netflix, foi gravado aqui. Aqui foi usado como quarto de Victor Frankenstein, com esses murais ornamentados, proporcionando uma atmosfera fantasmagórica. Quem foi aqui nessa sala? Esse quarto aqui que nós estamos é o quarto da Rainha Elizabeth I. Foi feito no século XVII. Mas a rainha nunca veio aqui nessa casa, ela nunca veio visitar. E essa casa da Burley House, ela é considerada uma Prodigy House, assim como a Hardwick Hall, aquela que a gente já visitou. Mas essa daqui, ó, é muito mais bonita, muito mais chique, elegante. Você sente a riqueza, você sente a imponência do lugar.
Agora, se a rainha Elizabeth I não veio aqui a essa casa, já a rainha Victoria, sim, ela visitou essa casa porque o marido dela, o príncipe Albert, ele tinha que vir aqui ele vinha batizar alguém, alguma coisa assim, mas eles vieram e frequentaram a casa. Essa aqui é o quarto da Lady Catherine, de Orgulho e Preconceito, do filme de 2005. Aquele filme maravilhoso que a gente tanto ama, foi gravado aqui. Olha, gente, que maravilhoso. E, obviamente, ela era rica no filme, ela era rica na obra de Jane Austen, então nada mais do que uma casa imponente como essa para ser a casa da Lady Catherine. Aqui também foi filmado bem pequenininho o filme Código da Vinci e foi filmada a série do The Crown aqui, quase a série toda foi filmada aqui. Você tem noção? Olha que lugar lindo! Outro lugar que também foi usado no Código da Vinci, no Orgulho e Preconceito de 2005, na casa da Lady Catherine e no The Crown, e também no filme de 2005 de Frankenstein, da Netflix, foi filmado aqui. Tá vendo? Nós, Irmãs Viajantes, te trazemos nos melhores lugares, nas melhores mansões aqui da Inglaterra. Tá esperando o quê para você assinar o nosso canal, hein? Assina logo! Nós estamos na Hell Staircase, a escadaria, que essa sala aqui, essa escadaria, justifica toda a viagem a Burleigh House. É um dos lugares mais bonitos e imponentes. Essa e a outra sala que a gente mostrou para vocês. A escadaria que é do céu, literalmente descemos. Essa escadaria, ela foi uma das últimas obras de Verril, que foi o mesmo pintor, foi a mesma pessoa que fez os tetos, aquelas pinturas lá na Chatsworth House, que aliás, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E aí você vai perceber o contraste que foi deliberado entre o Heaven Room, entre o céu, que era o quarto anterior, com este aqui, que simboliza o inferno, simboliza o submundo, onde as almas são levadas. E aí você vai ver todas as criaturas mitológicas em chamas ali no teto. Esse aqui é o Great Hall e também foi filmado o Frankenstein. Foi filmado aqui. Foi usado como a sala de jantar de Victor Frankenstein. E também o seriado The Crown. Gente, eu tô apaixonada por essa casa. Linda.
absolutamente um espetáculo. Gente, essa casa já sai, em vez do gift shop, sai no restaurante, porque tá um cheiro de comida maravilhoso aqui. Pausa para o cafezinho, a hora sagrada do cafezinho das irmãs viajantes. E aqui tem café, tem restaurante, tem o famigerado gift shop. Enfim, tem uma estrutura muito boa. Por quê? Porque essa aqui é uma casa privada. Diferente das casas administradas pelo National Trust, que elas são um pouquinho mais, digamos assim, mais pobrinhas. Elas não têm uma estrutura tão... Elas têm estrutura, não me levem a mal, elas têm estrutura, mas não é uma estrutura tão boa quanto as das casas privadas aqui da Inglaterra. Acabamos a nossa visita. A casa por dentro é belíssima, cheia de obras de arte, quadros. Olha, casa de gente rica mesmo, viu? Não tem cheiro de mofo para vocês que vivem perguntando: essas mansões, casa velha, não. Essa daí, cheiro Não. perfeito. Muito bem. É uma casa privada, né? Como a gente já conversou. Então, ela é muito bem conservada, muito bem preservada. Essa é uma casa privada, então é dos herdeiros do Burley. Quando a gente fala privada é porque ela não é controlada pelo National Trust. Ou por qualquer outra organização, como a Casa das Bronte, que a gente visitou, e é controlada pela Bronte Society. E em primeira mão aqui para vocês, conversando com os funcionários lá dentro, descobrimos, porque nós vimos antes no site, que a casa ela vai estar fechada do dia 31 de março até o dia 4 de abril, para filmagens, mas eles não explicaram que filmagens. E conversando com um funcionário lá dentro, ele deu com a língua nos dentes. Olha, eu nem poderia estar falando isso, mas aqui vai ser cenário do filme, não é filme, do seriado O Diplomata, da Netflix. Eu não assisti ainda, eu sei qual é, mas eu vou assistir agora. Agora eu também vou assistir. Vocês já assistiram? Conta pra gente se vale a pena assistir. E ele falou que vai ser, assim, uma filmagem extraordinária. Ele falou, vai ser grande. Vai ser grande. Eu não posso contar, mas eu não enfim. poderia estar falando isso, mas vai ser grande. Vão ter vários figurantes já escalados. Aí a gente até falou, você vai participar? Aí ele, não, infelizmente eu não passei no corte. Outro filme que essa mansão também apareceu, um filme de 2007, Elizabeth, a Rainha Elizabeth I, a Era de Ouro. E já que a Rainha Elizabeth I nunca visitou essa casa, a Rainha fictícia visitou. Ela filmou aí dentro. E agora nós estamos visitando o jardim da Burley House, que foi feito por Lancelot Capability Brown. Ele foi muito famoso aqui na Inglaterra porque ele fez vários jardins de casas, de mansões, e uma delas foi o Blenheim Palace, que nós já mostramos aqui no canal. Ele fez também da Highclere, aquela de Downton Abbey. Ele era um paisagista muito famoso, então quem contratava o Capability Brown eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas ricas da época. Esse jardim ele é do século XVIII,
da era georgiana. E aqui o jardim divide-se em Jardim das Surpresas e da Escultura, que foi feito depois. E para você visitar a Burleigh House, você, claro, precisa comprar um bilhete, sim, porque como nós já explicamos, aqui é uma casa privada, então ela é muito bem conservada, e o bilhete são 26 libras por adulto, que te dá direito a visitar a casa e o jardim. Agora, se você quiser só visitar o jardim, sim, você também pode. Então você compra um bilhete separado só para o jardim, que são 12 libras. E agora vamos à fofoca que atravessou séculos, que eu sei muito bem que é por isso que vocês estão aqui. Cécio, foi ele quem mandou matar a rainha Mary of Scots, a Maria, a rainha da Escócia. Como assim ele mandou matar? Não foi a rainha Elizabeth? Vou te contar. O negócio é o seguinte, como vocês sabem, a Maria, a rainha dos escoceses da Escócia, ela ficou presa durante 19 anos a mando da rainha Elizabeth, porque a rainha Elizabeth I tinha medo de que ela, em algum momento, ela ia usurpar o poder, ela ia usurpar o trono. Então ela foi lá e vamos prender essa mulher para essa mulher não fazer nada contra mim. Só que dizem que a rainha Elizabeth I, ela não queria matar a Maria. Ela só queria apenas deixá-la lá, escondidinha no cantinho, tipo, senta lá, Cláudia. Mas Cécio ele tinha muito receio de que ela fosse conseguir realmente fazer alguma revolução e usurpar e tirar o poder da rainha Elizabeth. E também isso levaria o quê? A ele ficar sem poder, porque ele tinha tudo graças a quem? A rainha Elizabeth. Então ele ficou no ouvidinho de dona rainha Elizabeth I, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, até que um dia ela aceitou e assinou o decreto de morte da rainha Maria da Escócia, Mary of Scots. Neste momento, Cécio saiu correndo, pegou todo mundo lá e falou, vamos executar essa rainha, é agora! Neste momento, ela foi executada e a rainha Elizabeth ficou muito triste, porque ela o quê? Ela tinha mudado de opinião, mas aí já era tarde demais. O único momento em que houve rusgas na relação entre Cécio e rainha Elizabeth I foi neste momento. Ela ficou muito pé da vida com Cécio por Cécio ter feito isso, por ter matado. Porém, contudo, todavia, era apenas um show, porque, na verdade, ela queria sim matar a Maria, mas ela não tinha coragem. E Cécio fez o que ela não tinha coragem de fazer e acabou saindo melhor, com uma imagem de que, eu não queria, mas o Cécio foi lá e fez. Tá vendo? Tudo politicagem. E essa casa, essa mansão de Burleigh, ela é considerada Prodigy House. Existem várias pelo país todo e uma, inclusive, que a gente já visitou é a Hardwick Hall, que a gente já filmou. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Agora, essa daí, na minha humilde e simples opinião, é muito mais bonita que a da Hardwick Hall. Essa mansão, pra mim, ela tá no nível da mansão do Mr. Darcy. Elas são muito bonitas, muito bem conservadas. Você vê que são mansões ricas, elas estão no mesmo nível. Parabéns. Valeu a pena. Vale a visita, acreditem na gente. Se puderem, incluam no roteiro de vocês da Inglaterra e venham aqui. Gente, o tempo hoje está maravilhoso. Estamos em março, ainda teoricamente no inverno, mas a caminho da primavera. Então eles já estão aqui arrumando o jardim, plantando as flores. Tá um sol, assim, maravilhoso. Mas ainda tem um ventinho e tal. Eu ainda tenho um pouquinho de frio, mas assim, tá um dia, assim, que se a gente tivesse pedido, provavelmente não sairia esse sol maravilhoso. Mas enfim, é bom que fica lindo no vídeo, né, gente? Viu? A gente encomenda até o sol para vocês. E se você gostou desse tipo de vídeo, nós vamos deixar a nossa playlist sobre palácios, castelos, mansões na Inglaterra e até o próximo vídeo. Tchau! Oh, oh, oh. My best friend God sent my own